Agora à tarde, né, Maria Silvia Bastos Marques pediu demissão da presidência do BNDES. Ela foi a primeira mulher a comandar o banco. Em carta aos funcionários, Maria Silvia informou que o afastamento acontece por razões pessoais. Segundo ela, o diretor Ricardo Ramos assumirá a presidência interina do BNDES. Por que ela está deixando? Por que a Maria Silvia está deixando o BNDES? Vera Magalhães, vamos falar aí. Bom, enfim, ninguém sabe direito ainda. A notícia pegou o governo de surpresa, porque era tudo que ele não podia esperar, né? Uma baixa na equipe econômica, que é a única que ainda mantém alguma credibilidade nesta fase de derretimento do governo, de derretimento dos apoios. Na verdade, o banco estava na mira da Polícia Federal, alvo da Operação Bullish, estava com vários funcionários que foram conduzidos coercitivamente ou presos ou estão sendo investigados, e ela, Maria Silvia, sob cobrança pelo fato do BNDES ter feito, não no governo Temer, mas no governo Dilma, as transações que fez que levaram a JBS a virar o que virou. E agora, com a delação da JBS, muita coisa vai vir à tona sobre o banco. Junte-se a isso o fato de haver uma restrição de crédito e o banco ter mudado totalmente a política de concessão de crédito e estar enfrentando reclamações dos empresários. Por isso, esses mesmos empresários que se retirarem o apoio que ainda dão ali com má vontade ao Temer, ele cai de vez, aí você tem um caldo de cultura para uma executiva que está sob pressão, que, na verdade, deu um voto de confiança ao Temer, voltando ao setor público. Ela já tinha atuado no setor público no governo Fernando Henrique, mas estava no setor privado há muito tempo, e agora está nessa situação. Então, a gente ainda tem que esperar o desenvolvimento dos fatos, tem que esperar para ver o que vem por aí. Mas é uma baixa que o Temer não podia ter neste momento. Ô Andreasa, esse é o fato político aí da semana, não? Acho que sem dúvida nenhuma, né? Como é que você viu aí essa notícia bombástica agora à tarde? A Vera disse, né? Ela estava sob imensa pressão dos tradicionais mamadores das tetas do Estado, né? Aquelas tetas que estiveram mais fartas do que nunca durante os governos do PT, sobretudo o governo Dilma, né? O governo da explosão dos campeões nacionais e também da debacle, né? Da queda deles. A pressão era grande sobre ela, mas não importa, a rigor, para o fato político, o motivo da saída dela. Importa a interpretação. E a interpretação é simples, você acabou de dizer, é o mais duro golpe no governo Temer da semana, e logo na sexta-feira, né? Com os mercados ainda abertos. É um golpe duríssimo. Os vagabundos vão lá para a esplanada, botam fogo nos prédios, quebram tudo. Isso não tem impacto nenhum sobre o governo Temer. É, a rigor, politicamente bom para o governo. Embora o governo não tenha sabido capitalizar. Isso não. Isso é um golpe duro. Vocês têm percebido nos principais jornais, eu tenho notado, diariamente, páginas duplas, páginas inteiras dos jornais com entidades patronais ou empresas, grupos empresariais, fazendo propaganda de desagravo, pedindo que o Brasil avance. Isso é um sinal de cansaço do empresariado diante do governo. Essa saída da Maria Silvia, que era uma espécie de gota de credibilidade no deserto, do deserto absoluto, do descrédito, essa saída bota gasolina, né, nesse fogo, né? É um sinal, talvez a senha para um desembarque do setor empresarial, que muito mais do que o PSDB, que o DEM, que o PPS, é o principal sustentáculo do governo. É a expectativa das reformas. Essa saída é um golpe político duríssimo no governo Temer. Concorda, Marcelo Madureira? Eu concordo em parte. Eu acho que essa saída da Maria Silvia, ele tem um gosto, um gostinho, que é o seguinte: o Temer está fazendo de tudo para não largar o poder, para não ser apeado daquela cadeira lá no Palácio Planalto. Assim como ele negociou a Surrelfa, né, escondido com o Joesley, ele também deve estar continuando negociando direto, né, com todos os segmentos e setores que se disponham a tanto para continuar lá no Planalto.
Eu vejo essa saída da Maria Silvia como resultado desses ataques. Ela já vinha, como disse o Andreasa, sob forte pressão dos setores mais atrasados no nosso empresariado, esse pessoal que não sabe ser competitivo, que não são empreendedores, querem viver só das tetas do governo. Isso o Andreasa já disse muito bem. Esse pessoal não se acertava com a Maria Silvia, que fazia uma gestão firme, uma gestão dura dentro do BNDES. Por outro lado, ela já encontrou a casa bagunçada, né? A casa variada por conta de 13 anos e meio de sociedade suja, PT, PMDB. Ela tentava colocar um pouco de ordem naquela casa, onde você teve uma mudança cultural interna muito grande, né? Ela encontrava também muitas resistências internas, inclusive das últimas investigações da Lava Jato, que atingiram alguns funcionários do banco, que podem ser considerados, aí é um caso da Justiça averiguar, corresponsáveis dessas operações altamente danosas para a sociedade brasileira. Então essa saída da Maria Silvia, ela pode ser indiretamente um ataque também à Operação Lava Jato, né? Pode ser um ataque à política econômica do governo, pode ser um ataque a tudo que você tinha de estruturante no Brasil, né? Da parte saudável que você tinha do governo, né? E que está sendo agora objeto de barganha do Michel Temer, que quer porque quer, né? Mesmo porque ele sabe que se sair dali sem negociar nada vai direto para a prisão, é preso. Então, a situação é essa, a cada dia se aprofunda a crise. Esse sintoma realmente da saída da Maria Silvia foi importante e surpreendente. E em nota agora há pouco, o presidente Michel Temer manifestou um profundo agradecimento à Maria Silva, mas a situação dele vai se complicando, né? Vai se complicando. Só falta agora o parente, né? Pois é, as últimas conversas que eu tive com vários agentes políticos aí, players importantes dessa discussão sobre se ele tem condições ou não de se manter no cargo, diziam que a permanência do quarteto mágico ali da equipe econômica era condição sine qua non para ele conseguir reconstruir essa governabilidade, Patrick. Era essa ele que Meirelles, ela deve estar recebendo informação. Ilan Goldfan, a Maria Silvia e o Pedro Parente. Era esse quarteto. Então, era um quarteto que já está desfalcado de uma das suas pernas. Esses outros também não vão empenhar o seu nome, a sua credibilidade num governo que está bichado, que está carcomido de cupim. Uma parte da razão dela sair, certamente, é não se atrelar a um governo que está derretendo. Se os outros tomarem o mesmo caminho da roça, com quem o Temer fica? Fica com Eliseu Padilha e Moreira Franco. Isso não é suficiente. Diga, Andreasa. Então, a saída da Maria Silvia só não é pior do que aquela do Pedro Parente, caso acontecesse, né? Em termos de empresas estatais. Agora, isso tudo só acontece porque o BNDES existe, né? Porque o BNDES é uma empresa pública, uma estatal. Se fosse privatizado, se tivesse a serviço de verdade da iniciativa privada, com gestão privada, como deveria ser, um monstrengo desnecessário ao Estado, isso não estaria acontecendo. Não haveria o impacto que há no mercado, essa crise agora, agravamento de crise sobre o governo. Tem que vender, aproveita e vende. Fala, Amador. Andreasa, eu acho que é pertinente, é bom você tocar nesse assunto. O que tem que se discutir, assim que possível, é a existência do BNDES na atual situação da economia brasileira. Quando o BNDES foi criado, há 65 anos atrás, a realidade da indústria brasileira era outra, da economia brasileira era outra, da agroindústria praticamente era incipiente, enfim. O BNDES, de repente, já cumpriu o seu papel. Então, ele, de repente, deveria mudar realmente a sua concepção, ou mesmo até, se for o caso, se for avaliado, ser extinto. Mas que o BNDES cumpriu um papel importante na construção da base industrial brasileira, né, da nossa agroindústria, da infraestrutura, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, concordo com você. Há que se examinar na atual situação da economia brasileira, não, esquece a crise, fora disso, se o Brasil estivesse normal, se ainda faz sentido ter um órgão do tamanho do BNDES como órgão de fomento. Tem toda a razão. Também acha, Vera?
Não, eu acho que não tem condição do Temer fazer essa transição. Ele não tem a menor possibilidade de vender o banco agora ou de mudar o seu escopo. Agora ele não vende nem um banco de casa. Exato, ele não tem condição de mexer em nada do governo. Ele, no máximo, vai ficando ali, bate o ponto no palácio à espera do que vai acontecer. Mas no governo de 2018, que a gente espera que seja o da reconstrução do Brasil, que vai pegar aí os escombros do Brasil legado por Lula, Dilma e Temer, aí sim eu acho que a gente tem que rediscutir esse modelo, que não faz sentido nenhum. É uma coisa da época do Brasil Grande, Brasil getulista, Brasil JK, sei lá o que, BNDES, essa altura do campeonato, zero sentido.